Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro do GEM. Hoje é dia 17 de fevereiro de 2022 e vamos dar início ao nosso encontro com mais uma participação de todos, pela qual eu agradeço. E passo a palavra ao Sr. Rubens, para que a gente possa dar continuidade aos estudos. Muito obrigado a todos. Namastê. Grato, Vanildo. Bom, eu queria agora retomar o estudo que nós fizemos na semana passada, quando nós iniciamos o primeiro capítulo dessa Gita de 700 versos, né? Que é a Gita conhecida no mundo. E para manter assim uma certa disciplina, para a gente se familiarizando, eu sei que ainda hoje é o capítulo primeiro, que a gente deve encerrar, mas eu queria iniciar compartilhando o capítulo primeiro em sânscrito, para que a gente entrasse naquele mesmo fluxo. Mas hoje eu gostaria de compartilhar uma outra versão do mesmo capítulo primeiro. Queria que a gente escutasse em sânscrito, depois realizasse o estudo. Só me dá um minuto aqui para compartilhar. Bhagavad Gita Prathamodhyayah Dhritarashtra Uvacha Dharmakshetre Kurukshetre Samavetayoyutsavaha Mamakah Pandavaschaiva Kimakurvata Sanjaya. Pronto. Eu sei que do início pode ser um pouco cansativo, mas a gente educando o ouvido e acompanhando com os olhos, a gente, além de se familiarizar com os diacríticos, vai identificando todas aquelas palavrinhas que a gente não sabe pronunciar quando lê o texto. E depois vai ajudando, inclusive, quando for aprendendo o significado, numa memória interna lá estranha, fica mais fácil para a gente ir assimilando. Então, esse é um bom método, né? E, dito isso, eu preciso de novo voltar, ainda que rapidamente, para a gente voltar no contexto do que nós fizemos no último encontro, lembrar que essa Gita, ela tem aquela divisão, como a gente disse, em 3 partes, né? Segundo muitos. Mas não foi como eu li essa Gita a partir da nossa Gita. Então, eu quero falar um pouco da minha leitura dessa Gita, a partir da Gita Bhashya de Hansa Yogi, que está no Bodhigata. O que eu chamo com esse termo? Existe um tratado de Hansa Yogi imenso, onde de lá foi extraído só a arrumação dos versos que ele deu. Então, baixa quer dizer comentário.
Então, do comentário de Hansa Yogi, se extraiu a arrumação dos versos que ele compôs a Gita, segundo se diz, conforme ele teria recebido, ou seja, está lá, isso está lá nos planos superiores, né? Agora, ou seja, essa arrumação dessa baixa, ela é temática, né? Você tem o Shuddha Sankhya e o Shuddha Yoga, como nós vimos. Você discute por sessões temáticas. Essa outra Gita que nós estamos vendo, eu não vejo assim. Ela não é temática. Ela segue a psicologia de Arjuna. O que eu quero dizer com isso? Que ela segue a psicologia de Arjuna. Eu já disse isso outras vezes, mas eu só preciso repetir para a gente retomar, né? Não faz sentido que uma pessoa em dúvida, agora eu vou ter todas as minhas dúvidas sobre o conhecimento, agora eu vou ter todas as minhas dúvidas sobre a vontade, agora eu vou ter todas as minhas dúvidas sobre a ação. Quem está em dúvida está naquela confusão mental. Então, o fluxo do texto e do diálogo segue a psicologia da mente de Arjuna, né? Então, como é que eu leio essa Gita de 700 versos? A partir do estudo da nossa Gita, né? Porque eu disse que as duas Gitas têm os versos praticamente os mesmos. Então, olha só, o capítulo 1º, que é esse que nós estamos lendo, nada mais é do que a Arjuna apresentando o seu problema. Fazendo a metáfora médica, né? Aqui ele apresenta a sua queixa. Ele vai se queixar, né? O Arjuna. O capítulo 2º é o diagnóstico, ou seja, e a prescrição. O diagnóstico que o Senhor Krishna faz é: você está aí desalentado, sem energia, você está sem Sharadá. Então eu vou te prescrever a disciplina do Shuddha Yoga, que é baseada em Bhavana, Karma e Dhyana. Porque esse é o modo de você obter a Shraddha Sattvika. Né? Bom, o Arjuna não entendeu nada. Então, os capítulos 3º até o 18, que é o Arjuna elucidando essas dúvidas, é, na realidade, o Arjuna realizando o tratamento. Né? Então, o tratamento é isso que a gente vai ver na ciência dos mantras ou Namo Narayanaya, na ciência do mantra Hansa, né? Que é esse tratamento que o Arjuna segue até se dar por recuperado. Então, eu leio essa Gita assim, tá certo? E eu digo que essa leitura me faz sentido, uma vez que eu estudei a Gita Baixa de Hansa Yogi antes, para enxergar assim. Não são todos que leem assim. Tanto que nós vimos no encontro passado que muitos do Vedanta, que eu apresentei aquela Gita em 3 volumes, né? E cada volume corresponde a uma seção do que eles acham que a Gita predominantemente trata. Eu acho que toda a ciência, Krishna encerra no 2º capítulo. Está tudo dado. O problema é que aquilo é tão sintético que o Arjuna não capta. Então ele começa a explanar suas dúvidas. Mas se é isso, então é aquilo. Mas se é isso, então é aquilo. E é nesse diálogo de esclarecimento que você compõe, então, toda essa ciência e todo o Shuddha Dharma é revelado por completo. Nós comentamos também que nesse capítulo, né, tem toda a descrição dos exércitos, né, que tem um sentido simbólico, metafórico, que esses exércitos, os nossos inimigos, tanto é aquilo que acontece no campo de batalha, ou seja, no Kurukshetra, que nós já vimos naquela palavrinha, né, no conto passado, Kurukshetra. Kshetra é o campo dos Kurus, né? Então, na verdade, a descrição dos exércitos ali, também pela metáfora, né? Essa batalha se dá dentro da gente. Se eu lembrar da Gitopadesha, né? Ou seja, quando eu olho para o ensinamento da Gita como sendo representado pela quadriga, né? Onde eu tenho Arjuna como a alma e o Senhor Krishna como espírito,
e a quadriga como o corpo humano, as rédeas e os cavalos como os sentidos e o nosso controle sobre o sentido, eu entendo que dentro de mim estão todos aqueles inimigos. E dentro de mim, no espaço da consciência, então eu vou chamar de Dharmakshetra, que é onde se revela a divindade, né? Então é nesse diálogo entre o externo e o interno que se dá a disputa. Então esse capítulo 1 descreve os inimigos externos, o exército externo, mas que eles são figuras arquetípicas de tudo que nós trazemos dentro de nós. Por isso que esse capítulo é importante também, o seu contexto, embora as pessoas nem percebam isso muito e leiam assim direto, né? Ainda mais no Ocidente, que a gente não tem o contexto, ficava muito difícil entender. Tanto assim que a gente disse no encontro passado que Humberto Roden, compreendendo essas dificuldades do Ocidente, e para simplificar o estudo, foi direto ao que interessa. Quando ele traduz a Gita, quem tiver a Gita do Humberto Roden, ele pula todo o primeiro capítulo e começa a tradução do segundo capítulo. Por isso, porque aquela leitura de todos esses nomes não faz nenhum sentido para o ocidental. Ou não fazia nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, quando a gente não tinha acesso aos filmes ou ao texto do Mahabharata para conhecer os personagens e para, a partir daí, a gente fazer ideias arquetípicas do que corresponde às estruturas dentro de nós mesmos. Que é assim que a gente compreende esse trabalho. Até aqui o que eu estou falando está muito estranho. Vanildo, que é sempre a pessoa mais direta ao ponto, assim, você acha que está indo no caminho certo? Mas Fernanda, está tudo certo? Tranquilo. Tranquilo não, tá indo bem. Tá. Obrigado, Vanildo. Então, eu acho que é isso que eu queria dizer. Então, para que a gente não fique empacado no texto e que a gente, de fato, avance, a ideia hoje é terminar esse texto. A gente só vai parar num verso que foi muito problemático, tá certo? Então, eu vou eu mesmo fazer a leitura hoje, até porque eu estou um pouco mais animado, porque a gente ganhou Shakti com a prática inicial, né? E aí eu prefiro para poder ter o controle assim, da discussão, para não me fugir o foco. Nessa parte só, depois, a semana que vem, a gente muda de novo, né? Então, eu só precisava saber em que verso nós paramos. Rubens, que eu me lembro, você parou no 9 e 10. 9 ou 10. Lembra que do 10 tinha aquela palavra Perfeito. limitante. Isso. Exatamente. Porque a palavra limitada ou ilimitada, ou suficiente e insuficiente, né? Essa ideia de suficiência, ela é dúbia no sânscrito, né? Nós já vimos isso. Então, vamos passar para o verso 11, né? Eu vou ler no português. E não tem problema quem não está com a nossa Gita, porque qualquer outra Gita vai ser muito próximo disso. Então, o verso 11, mais ou menos, diz assim, eu estou usando a tradução do Florenstein. Dirigindo-se a todos os guerreiros, o príncipe Duryodhana continuou, posicionados em todas as manobras, como lhes foi assinalado, que, em verdade, cada um de vós guarde a Bhishma. Bhishma é o grande tio-avô, né? O grande guru de toda a família da dinastia. Era aquele que, de fato, teria direito ao reino, mas que ele renunciou ao reino para agradar o seu pai, para que a esposa que seu pai tinha escolhido pudesse os filhos dela herdarem o reino. E é a partir daí que se inicia toda essa tragédia do Mahabharata, porque um equívoco dessa natureza, uma pessoa como Bhishma não poderia ter cometido, né? De ele, que era a pessoa preparada para reinar, renunciar ao seu dever, deixando isso a cargo de uma pessoa que nem teria nascido ainda. Então, mas o que acontece? O contexto da luta é de uma situação tal, e os arranjos e as leis são de tal forma que o Bhishma está amarrado a lutar do lado oposto, embora o coração dele esteja com Arjuna e com os Pandavas.
Mas é a mesma coisa, fazendo uma metáfora pobre, se me permite, para a realidade brasileira, mas que funciona, né? É como se fosse num grande jogo. Eles chamam lá de Lila, né? O jogo cósmico, onde cada um vai ser reconhecido como herói se desempenhar a sua função. Aqui na realidade brasileira, vamos supor no futebol, né? Você tem, vamos dizer, o Neymar, que era palmeirense quando era criança, parece. Mas ele jogou pelo Santos. E quando jogava Santos e Palmeiras, ele não ia amolecer porque ele torcia para o Palmeiras. Ele tinha que desempenhar o papel dele com profissionalismo. Aqui, Bhishma está amarrado como protetor do rei, protetor do reino, do lado dos Kauravas. Então, quando o exército de Yudhishthira com o Arjuna se apresenta do outro lado, ele não pode se tornar uma espécie de desertor e virar de lado, embora ele saiba que a verdade está com o outro lado. Então, o Duryodhana aqui conseguiu um jeito de manipular, né, o Bhishma para que ele ficasse defendendo o seu exército. Foi toda uma trama muito bem urdida, que é a especialidade das forças do mal, né? Então, Sanjaya disse: para dar alegria a Duryodhana, o idoso patriarca dos Kurus, que é o Bhishma, soprou vigorosamente o seu búzio, levando ao alto um som semelhante ao rugido de leão. Então, de repente, soaram búzios, tímpanos, pratos, trombetas, tambores, e o alvoroço foi tumultuoso. E aqui eu lembro um pouquinho, curiosamente, hoje de tarde eu estava com o Fratani num outro encontro, né? E ele comentou sobre a vibração e as características da voz de cada um, que a voz é o sopro do nosso espírito e que pela nossa voz nós nos relacionamos e nós nos apresentamos, que a voz, assim, para quem tem uma certa sensibilidade espiritual, né, é um dom que você identifica muitas coisas. Então, aqui no caso, cada guerreiro tinha o seu búzio, e o som desse búzio também tinha essa propriedade de despertar uma série de coisas, uma série de pessoas, né? Então, Rubem, oi, pode falar. é porque você falou esse negócio da voz, eu não falei à tarde, porque não era muito adequado, mas aqui talvez seja. Só aproveitando essa desculpa, a espiritualidade fala que a nossa voz é eterna. A vibração dela é eterna. Ou seja, não muda, né? Não muda essa vibração. Por isso é que a gente consegue dizer assim, gente, eu me afinizo tanto com essa voz, né? Ou seja, é aquele encontro de um amigo de outras vidas, né? Mas também tem aquela voz que a gente não aprecia tanto, né? Talvez não tenha sido um convívio muito familiar, muito amigável com essa pessoa em outras vidas, já que a vibração é conhecida por todos nós, porque ela é eterna, mantém isso no espírito, né? Eu acho incrível essa analogia, porque sem ir tão longe, né? Na primeira lição da escola do Shuddharma Mandalam, você tem lá um tratado sobre a semilha, sobre a semente, aquilo que segue reencarnando, né? São esses átomos raízes que são, na verdade, estruturas vibracionais, né? Que definem o teu ser. E nunca alguém tinha ido tão longe para dizer que esses átomos se expressam e se manifestam vibratoriamente na nossa voz. Achei muito interessante quando você colocou isso hoje de tarde, assim, de um jeito mais simples. Mas é um pouco isso que está acontecendo aqui com esse soar dos tambores, né? Soar de todos os búzios, e de cada um criar o seu som, né? Gerando uma série de sentimentos. Em seguida, em pé, em sua grande carruagem atrelada a corcéis brancos, Madhva, que é o Krishna, o filho de Pandu, que é o Arjuna, também sopraram os seus búzios divinos.
Hrishikesha, que é Krishna, soprou a Panchajanya. Dhananjaya, que é o Arjuna, soprou Devadatta, o autor de feitos formidáveis, que é o Bhima, o irmão do Arjuna, não é Bhishma, é Bhima, de barriga de lobo, soprou o grande búzio Paundra. E o búzio Ananta Vijaya foi soprado pelo filho de Kunti. E o Yudhishthira, o rei de direito, ou seja, o irmão mais velho de Arjuna, né? Nakula e Sahadeva, os gêmeos, irmãos mais novos de Arjuna, sopraram a Sugosha e a Mani Pushpaka. Agora, aqui eu só quero ler com relação ao Krishna, o Hrishikesha, que tem ali a nota número 5. Deixa eu ver se eu consigo ler, porque é tão pequenininho. Alguns comentadores antigos derivam o nome Hrishikesha de... Caramba! Eu não consigo ler. Deixa eu ver. Hrishika Isha, o Senhor dos Sentidos. Mas essa etimologia é mais esotérica que literal. O sentido literal é aquele cujos pelos estão arrepiados, de excitação ou êxtase, ou seja, pelos arrepiados. Olha que interessante isso que eu preciso dizer, que o sânscrito, do Shuddha-dharma, a gente sabe muito bem disso, ele tem essa dupla natureza, de que o sânscrito tem um sentido assim mais geral e tem um sentido mais iniciático em todas as palavras. E é por isso que o texto da Bhagavad Gita tem várias camadas de leitura, porque à medida que eu vou entendendo esse sentido iniciático, o texto vai ganhando nova luz. Tá certo? Já posso ir para o 19, né? Esse alvoroço penetrou os corações dos filhos de Dhritarashtra, fazendo com que o céu e a terra ressoassem em balbúrdia. Então, lembrando, assim, para quem está vendo pela primeira vez, como a Maria das Graças, né? O ambiente é de batalha. Nós estamos no campo de batalha, que é assim, o contexto do Mahabharata, e a Bhagavad Gita é o momento em que vai ser iniciada a guerra. E no momento da guerra, o Arjuna diz: põe o meu carro entre os dois exércitos, porque eu não entendo a razão dessa guerra. Deixa eu contemplar esses exércitos. Aí começa essa reflexão em torno da guerra, dessa coisa tão sem sentido, e que chega um momento que ela é irreversível. E aí vem toda a discussão sobre a espiritualidade, que é o texto da Gita. E tem a fala do Senhor Krishna, que durante todo o Mahabharata atua como embaixador da paz, sempre tentando a paz, até que ele diga: olha, vocês não têm jeito mesmo. Vocês não querem ir pelo bem, vão pelo mal. Agora, é como se diz aqui popularmente, ajoelhou, tem que rezar. Vocês tornaram a guerra irreversível, porque falharam em todas as outras tentativas. Então, aqui agora, nesse contexto, ainda que pela via da guerra, tem o que eles chamam de Dharma Yuddha, que numa tradução ocidental, pobre, eu não gosto, teria que trabalhar muito sobre isso, mas seria a guerra justa, ou aquilo que antigamente, aqui no cristianismo, você podia chamar até de guerra santa, ou seja, que era uma guerra dos bons contra os maus, que é muito problemática essa questão, né? É muito difícil defender isso. Mas assim como todo o Ocidente defendeu, aqui nesse contexto, o Krishna está dizendo, não que ele defende isso sempre, mas ele, olha, agora, meu amigo, agora o juiz já apitou o início do jogo, a bola está rolando, e não dá para você fugir de campo. Não dá. O que você tem que fazer agora que é a beleza, né? Você tem que... O que é que justifica um ato de guerra?
É você não ter rancor, você não ter ódio, você não ter ressentimento, você não querer vingança, é você não estar em busca de poder, você não está querendo roubar. Não. Você está naquele ato exatamente em nome do bem, da justiça, para preservar a lei e a verdade. Então você faz aquilo que não há mais saída, para manter a ordem, né, cósmica. Talvez parecido com aquilo que na Bíblia acontece com Sodoma e Gomorra, quando parece que os anjos descem dos céus e exterminam aquilo, numa outra linguagem, de uma outra época, mas foi exterminado porque não tinha mais. Era pior. Foi exterminado por um ato de eutanásia, né? Ou seja, se continuasse tudo ali vivo, a perdição ia ser pior do que se você extermina. O mal que você comete é menor do que deixar aquilo proliferando no mundo. É um pouco isso que está discutindo aqui, né? Então, alguém quer falar alguma coisa? O que você fala poderia ser Joana d'Arc? Isso. Ô, Furtanic, você é genial, meu amigo. Porque, olha só que lembrança. Foi essa figura, eu já comentei isso aqui também no grupo, né? Que eu, quando estava no Canadá, com muitas dificuldades, em luta, em guerra com toda a universidade, inclusive com a minha orientadora, né? Eu estava para ser expelido do programa porque não encontrava um tópico original que a satisfizesse, né? E aí o que acontece? Eu já estava com o prazo sendo exprimido, e um dia eu pedindo ajuda e pedindo orientação para os mestres e tudo mais, de repente eu abro o computador e na tela do meu computador eu vejo a figura de Joana d'Arc, com a mão assim, apontando para o Espírito Santo, para a imagem do Espírito Santo. E quando eu olhei para aquela figura, na hora me veio a intuição, uma voz soprou, nesse cavalo está Arjuna. Agora, olha para isso que os olhos dela expressam, para que essa postura dela expressa, é isso que você vai estudar na Gita. Aí eu falei, é Sharadá, é agir com amor no coração, né? Então, é isso, realmente é isso, a Joana d'Arc. E quando eu percebi que Joana d'Arc era parecida com Arjuna, eu encontrei um tópico original que não tinha sido estudado com essa abordagem, contrariada a minha orientadora, que não gostava do texto da Gita, foi obrigada a aceitar o tópico e eu pude desenvolver a tese, com todos os argumentos fundamentados no estudo que eu fazia da Gita Baixa de Hansa Yogi, que eu ia encontrar meus argumentos lá, depois pegava a tabelinha de equivalência, via aquele verso da Gita Baixa, qual verso se referia na outra, via que ele também estava na outra, e que eu podia fazer argumentação, tanto faz, numa ou noutra Gita, o argumento era igualmente válido, porque aquela verdade que eu estava defendendo estava exposto nas duas Gitas, talvez mais escondida numa do que na outra. Daí o meu argumento até hoje de defender que é importante que a gente conheça essas duas Gitas. Mas passa por essa ideia de Joana d'Arc, que não me veio à cabeça, de repente você trouxe a lembrança, e é fundamental para construir esse argumento que a gente está desenvolvendo aqui. É o verso 21, né? Em seguida, o Senhor da Terra dirigiu-se a Rishikesha com essas palavras: detém-me a carruagem no meio entre os dois exércitos, ó Achyuta, para que eu possa vistoriar os que estão reunidos ansiosos para a batalha e ver com quem devo lutar nesse empreendimento de combate. Contemplo-os aqui reunidos, prontos para lutar e desejosos de agradar na batalha. Olha lá, batalha, entre parênteses, Yuda. Por isso que eu falei de Dharma Yuda, né? Que é um termo-chave para se entender a Gita. Para agradar na batalha aos filhos de Dhritarashtra, de mente maligna. Sanjaya disse, lembrando para
para Maria, né? Que ela não acompanhou tudo do começo, a história. Sanjaya, depois eu posso mostrar o quadrinho, ele está contando no Palácio Real essa história para o rei que é cego. Ele está vendo isso acontecer no campo de batalha e está contando para o rei. Então, ele está no palácio narrando a Bhagavad Gita. Então, Sanjaya é o narrador da Bhagavad Gita, né? Então, Sanjaya disse, ou como diria o Vanildo, né? Sanjaya Uvacha, que aqui é o Vacha, com certeza. Assim, interpelado por Gudakesha, Rishikesha deteve a excelente carruagem entre os dois exércitos, ó descendente de Bharata. Diante de Bhishma, Drona e todos os outros soberanos da terra, ele disse, ó filho de Prita, contempla esses Kurus aqui reunidos. O filho de Prita viu, em pé, ali, pais, avós, preceptores, tios, irmãos, filhos, netos, bem como camaradas, sogros, amigos de bom coração em ambos os exércitos, e vendo todos os seus parentes em pé formados para a batalha, o filho de Kunti, que é Arjuna, né, encheu-se de profunda pena e, desalentado, assim falou. Olha que interessante. E desalentado, assim falou. Traduzindo. E sem Shraddha, assim falou. E desalentado. Ou seja, ele é um devoto, ele é um bhakta, mas que está desalentado. E lembrando que aqui nesse momento, pode checar na Gita Bhashya de Hansa Yogi também, ou pode consultar no Mahabharata, nesse momento que ele diz isso, ele já havia entoado o hino a Durga, que é o hino que te prepara para as grandes batalhas. Ele entoa o hino a Durga, e quando ele vê o tamanho da coisa, ele fica desalentado. É um desalento estranho, porque, na verdade, é o próprio hino a Durga que o prepara para esse desalento, que é para que ele proceda à sua purificação final. Então, é um desalento do bem, não do mal, né? É quando a pessoa enxerga em si mesmo aquilo que ela precisa modificar para melhorar e crescer. Esse é o desalento de Arjuna. Ele não dá conta de saber qual é o melhor caminho, qual a melhor solução. Então, mas ele está desalentado, né? Ó Krishna, vendo esses, meu próprio povo em pé diante de mim, ansiosos para lutar, meus membros desfalecem, minha boca resseca, o tremor toma conta do meu corpo e os meus pelos se eriçam de pesar. O arco Gandiva cai da minha mão e tenho a pele completamente em chamas. Tampouco sou capaz de permanecer em pé e minha mente parece girar. Além disso, vislumbro augúrios funestos, ó Queixava. Nem tampouco sou capaz de divisar que bem, olha essa palavra é muito importante, Shreya, que bem pode haver em matar meu próprio povo em combate. Aqui entra em jogo a palavra Shreyas, que é o bem, e Preyas, que é o prazer. Toda a disciplina iógica do Shuddha-dharma se dá nessa relação de precedência de Shreyas sobre Preyas. Aquilo que é o bem, o melhor e mais verdadeiro, sobre aquilo que é meramente prazeroso. Em geral, nós escolhemos o prazeroso e deixamos de lado o bem. Por exemplo, você precisa cuidar da sua saúde e não pode consumir açúcar. Então, você sabe que o melhor para você é evitar os doces. Mas aqui e ali você sabe que esse doce vai te dar prazer. Aí você esquece o bem e atende o prazer. Isso é contra a disciplina iógica, né? E aí ele diz, não almejo a vitória, o Krishna, nem ainda o reino, nem os prazeres, que é Preyas, que eu acabei de falar, mas que não está aparecendo aqui o sânscrito. De que não serviria o reino, ó Govinda? De que adianta as alegrias ou mesmo a vida? Aqueles que, em nome de quem buscamos o reino, as alegrias e os prazeres, estão aqui prontos para o combate, abrindo mão de suas vidas e riquezas,
preceptores, pais, filhos, assim como avós, tio materno, sogros, netos, cunhados, bem como outros parentes. Né? Então, não desejo matá-los, ó Madhusudana, mesmo que venham a dar cabo de mim. Não desejo nem mesmo para obter o domínio sobre o tríplice mundo, a terra, a atmosfera e o céu. Né? Não desejo nem mesmo para obter o domínio sobre esse tríplice mundo. Que dirá sobre a terra? Se matarmos os filhos de Dhritarashtra, que deleite seria o nosso, ó Janardana? Somente o pecado aderiria em nós caso matássemos esses transgressores, cujos arcos estão retesados. Portanto, não nos é permitido matar os filhos de Dhritarashtra, que são, afinal de contas, nossos parentes. Pois como poderemos ser felizes, ó Madhva, se chacinarmos o nosso próprio povo? Mesmo que eles, com a mente corrompida pela cobiça, não sejam capazes de ver que destruir a família é uma mácula e que trair um amigo é uma transgressão, como não teríamos a sabedoria de dar as costas a esse pecado, nós que vislumbramos a mácula de destruir a família, ó Janardana? Com a destruição da família, as perenes leis familiares caem por terra. Uma vez extinta a lei, a anomia, ou seja, o adharma, se abate sobre toda a família. Pela prevalência da anomia ao Krishna, as mulheres da família se corrompem. E uma vez maculadas as mulheres ou descendente de Vrishni, ocorre a mistura das classes. Essa mistura leva ao inferno a família e os que destroem. Além disso, seus antepassados caem quando as oferendas rituais de bolos de arroz e água deixam de ser apresentadas. Preciso explicar tudo isso aqui agora. O Arjuna está apresentando toda a sua compreensão do Dharma antes da revelação do Shuddha-dharma. O Dharma que vai ser superado pelo Shuddha-dharma que vai ser revelado por Krishna. Essa compreensão de Arjuna fala de sistema de casta, fala de mistura, fala aqui desses rituais de bolinho de arroz, é que nos rituais de morte, nos rituais fúnebres, você oferecia esses bolinhos de arroz. Então ele está se referindo aos rituais de Shraddha, não Shraddha, acento tônico no primeiro A. Os rituais de Shraddha envolvem esses bolinhos de arroz. E tudo isso aqui faz parte da tradição que o hinduísmo e o Vedanta, inclusive os Hare Krishna, são parte do Vedanta, todos eles defendem até hoje. E essa leitura que a gente está fazendo, de acordo com a essência do Dharma, do Shuddha-dharma, é que o Senhor Krishna, assim como o Senhor Jesus, lá na época do Evangelho, ele veio para cumprir aquela lei, tá? Mas também para renová-la, para revigorá-la. Não simplesmente para... Ou seja, o Arjuna sozinho, com aquele entendimento que ele tinha tido os melhores professores, os melhores gurus, os maiores iniciados, não servia para nada frente àquela situação, porque é numa compreensão ainda religiosa, dogmática, sectária. E o Krishna vai liberar ele de tudo isso. Vai dizer, é o coração que é a sede de tudo. Todo o resto é para representar o coração. Então está acima da religião. Está acima de tudo isso que você aprendeu. Está acima de qualquer forma de Vedanta. Né? Que é como vai começar a aparecer no Neo-Vedanta, no Ocidente. Quando o Vedanta vem para o Ocidente, preparando a chegada do Shuddha-dharma, vem como Neo-Vedanta. Vem por meio de Vivekananda, Yogananda, Gandhi, Sri Aurobindo, todos esses pensadores que alcançam o Ocidente, eles já tentam falar de uma linguagem quase que ocidentalizada, uma linguagem moderna, deixando de lado todo aquele ranço de uma realidade sacerdotal meio engessada demais, né? Não. A revelação do sagrado não está se dando dentro de nenhum templo, nem dentro da igreja, nem com ninguém batendo o sininho.
está se dando com os dois dentro de um carro de guerra, no seio da realidade sociopolítica desse planeta. Então, Arjuna, aqui, está se referindo à tradição de toda aquela ritualística, que são os sacramentos, né? Um desses sacramentos é os ritos de Shraddha. Krishna vai dizer, e tudo isso é muito sagrado, mas tem uma coisa que é muito mais sagrada, que é a origem de tudo esse sagrado, que é o que ele vai apresentar como a prescrição da cura para livrar o Arjuna desse estado de cegueira espiritual em que ele se encontra porque está desalentado, né? Então, aqui, olha, no verso 43, por essas falhas do que destrói a família, por obra dos que misturam as classes, as leis de casta e a perene lei familiar são destruídas. Então, o Arjuna, como representante desse antigo e superado Dharma, né, ele representa a tradição religiosa. E o Krishna vai atualizar esse entendimento dele, dessa ou daquela tradição, né, e vai mostrar que a verdade está presente em todas as tradições, ela não é exclusividade de nenhuma, dependendo do mergulho que você dá na luz do seu coração, que é o que ensina o Shuddha Dharma. Um mergulho na luz do coração. Né? Então, Arjuna continua. Para os homens que destruíram a lei familiar, ó Yanardana, há uma morada garantida no inferno. Assim ouvimos. Estamos de fato determinados a cometer um grande pecado, pois estamos dispostos a matar o nosso próprio povo por cobiçar os prazeres da realeza. Se no combate iminente os filhos de Dhritarashtra, de armas nas mãos, viessem a matar a mim, desarmado e sem oferecer resistência, isso me seria mais agradável. Ou seja, ele está prestes a dizer, eu morro, mas não defendo os meus, nem a minha família, nem o meu país, eu deixo o inimigo avançar e dominar tudo. Arjuna está quase dizendo isso, que é um entendimento equivocado do que é a não violência, do que é o amor, do que é a compaixão. Krishna vai dizer para ele, né, que ele vai definir, então vou deixar para ele fazer essa prescrição, né, do que é o verdadeiro amor, a verdadeira compaixão, né, que o amor não é só simplesmente o sentimentalismo. Você pode ter amor e ser uma pessoa disciplinada, uma pessoa austera, uma pessoa que se firma no bem e defende, é um guardião do bem, né? Então, e o Krishna vai dizer isso para ele, que nas funções em que ele se encontra, não cabe a um membro, né, das Forças Armadas você desertar do campo de batalha. Porque você é um representante das Forças Armadas defendendo a tua pátria. Ou seja, se você não quer cometer um ato de atacar uma pessoa que é má, e você vai então deixar que essa pessoa destrua todo o seu país, quantos outros inocentes não vão morrer? O que é melhor, deter essa pessoa maligna ou deixar que ela reine absoluta, cometendo toda espécie de crimes e destruindo a todos? Se eu fosse reagir com ódio, está errado. Por isso que a experiência é não. Eu tenho que ter amor no coração e agir com amor, e oferecer para o outro aquilo que ele merece, do meu amor. Né? E no limite, a gente vai ver na experiência, né? É quase que uma relação de eutanásia. O Arjuna, por compaixão, vai submeter alguns inimigos à morte, não por vingança nem por ódio, porque ele já disse que não quer nada disso, mas exatamente porque ele tem amor no coração e quer o bem de todos, é que Krishna diz a ele, é por isso que você é como um anjo no céu, que
que pode destruir Sodoma e Gomorra, por exemplo. Então, aqui, nesse capítulo, se encerra com essa grande crise, na minha leitura, entre o antigo Dharma e o Shuddha Dharma, ou entre aquilo que se chamava nas várias modalidades de hinduísmo, e uma coisa que renova esse hinduísmo, que é o Krishna Dharma, pode chamar assim. Krishna Dharma é sinônimo de Shuddha Dharma, né? O que acontece é que depois as pessoas foram fazendo leituras para ler na Gita o que existia antes. É mais ou menos como se eu fosse um defensor do Velho Testamento e eu dissesse que o Novo Testamento ele ratifica e não traz nada de novo em relação ao Velho Testamento. Essa é uma postura possível, né? Por exemplo, é a postura adotada pela cultura judaica. É uma posição. Na Índia, o equivalente seria o hinduísmo atual. Ou tem a outra postura. O Novo Testamento sintetiza tudo na lei do amor, o único mandamento de Jesus. E aqui é como se dissesse, a Bhagavad Gita sintetiza todos os Vedas, todos os Upanishads, todos os Aranyakas, sintetiza toda a literatura sagrada anterior. É a grande síntese, né? Por quê? Porque ela expressa, ela é como se fosse uma fotografia do coração colocada no papel, porque é o diálogo do Espírito puro, né? Do Espírito Santo, com o discípulo mais perfeito, mais purificado, que é Arjuna. Então, é um diálogo que significa a revelação do Shuddha Dharma, que vai se dar, na minha leitura, nesse capítulo 2º. Está aqui, de forma sintética. Só que o Arjuna, como a mente dele funciona como a mente ainda de um hindu tradicional, eu não entendi nada. Você está falando tudo ao contrário. Como é que você me manda fazer isso se o texto sagrado me diz para fazer aquilo? Então o Krishna vai começar a redefinir, ou seja, você vai passar para aquela esfera, né, que é onde o capítulo 2 ele deu o diagnóstico e apresentou a disciplina. Olha, Bhavana, Karma e Dhyana. Se você praticar Bhavana, Karma e Dhyana, você alcança o estágio da Sattva Shalada, ou seja, da conexão com o amor do teu coração, que é isso que quer dizer Shalada, né? Então, você alcança essa conexão. É isso que você tem que fazer. Mas aí o Arjuna diz, mas eu não entendi como é que isso pode acontecer. Então, dos capítulos 3 ao 18, ele começa a fazer as perguntas. Então, essa pergunta, você vai destrinchando. Por isso que eu falei que segue a lógica das dúvidas, dos questionamentos de Arjuna. Não é uma divisão temática de um texto já pronto, bem arrumado para o estudo, que é típico de uma baixa, de um comentário, onde eu preciso categorizar para entender e me aprofundar. Mas no momento que o diálogo está acontecendo, ele acontece segundo essa psicologia, conforme foi captado aqui na Terra, né? Nesse diálogo registrado aqui. Quando isso fica registrado no plano acásico, fica registrado tudo bonitinho, que é o que se diz, foi o que Hansa Yogi acessou. Mas nós estamos falando de como isso se deu na mente material de Arjuna, né? Essa é uma interpretação possível. Te agradeço, Vanildo, terminei. Bom, vamos fazer assim, ó, sugerir. Alguém tem alguma coisa para falar? Acrescentar? Criticar? Vamos lá. Deixa eu te falar uma coisa, então, Rubens. Esse aqui, acho que o primeiro capítulo talvez seja o capítulo mais complicado de toda a Gita. Eu não sei se compensa a gente começar a semana que vem ainda discutindo um pouquinho sobre ele. Porque eu levantaria aqui muitos pontos. Alguns falam que, se pegar, por exemplo,
Yogananda, ele vai te falar um montão de metáforas que são todas essas questões. E Gandhi vai falar umas outras coisas. Cada um vai falar de uma forma. É o eu superior contra o eu inferior. Na Gita da Sudadharma fala de Atma Bhava contra... Oi? Atma Bhava e Asura Bhava. E Asura Bhava. Quer dizer, são coisas diferentes. Talvez isso coubesse aqui para a gente um pouco mais, para começar a dar um pontapé mais... Um pontapé no sentido de andar, né? Mais acurado. Porque, entendendo bem o primeiro capítulo, o resto vai embora mais facilmente, do meu modo de ver. Então, eu sugiro a gente dar uma calmadinha aqui hoje, né? E semana que vem a gente pode começar com alguma, se alguém lembrar de alguns pontos, ou então no grupo mesmo ir colocando pontos que se dizem lá, né? E a gente vai conversando, porque é muito rico, esse primeiro aqui é extremamente rico, né? Então, começar bem, eu acho que seria bem legal, posicionando o que significa essa guerra, por que essa guerra acontece fora, ela acontece dentro, é uma coisa que precisa ser um pouquinho mais conversada. Então, assim, a questão de uma semana caber um capítulo, a gente vamos dar um tempo com isso. Eu acho que enquanto isso estiver andando legal, seria melhor, assim, para todo mundo, eu imagino. Se alguém tiver alguma... perdão, não vi. Pois não, Cássio? Eu abri, ele fechou outra vez, agora acho que está indo. Eu acho assim, esse capítulo para mim é muito importante, porque acho que as dúvidas que a Arjuna manifesta para Krishna, a gente sente, né? A gente pode passar para o nosso dia a dia também, a nossa vida, né? A nossa existência, é um pouco isso também. E eu gostei muito de ouvir em sânscrito, porque eu acho que vai preparando o clima e a gente vai seguindo, vai aprendendo a falar, como o Rubens falou. E é lógico que tem muita coisa para se discutir nesse capítulo. Acho que valeria a pena a gente reler, porque eu estava acompanhando com a outra Gita, que eu não tenho essa versão que o Rubens está lendo. Tem muitas diferenças, Rubens. Por exemplo, não fala do Preyas, é diferente como ela é feita, a tradução. Então, dá outro sentido. Para mim, eu ler nessa outra Gita, parece que eu estou lendo um outro livro em alguns versos, sabe? Embora elas sejam muito similares, que dá para a gente acompanhar, mas tem algumas traduções ali que a linguagem, para mim, é mais vulgar até do que seria dessa que você estava lendo. Então, acho que valeria a pena a gente reler o capítulo e tirar as nossas dúvidas no começo da semana que vem, do estudo. É isso que eu queria deixar aqui. Mas a gente se imagina ali, né, naquele campo de batalha lá. Isso eu também acho. Acho que a gente poderia dar uma calmadinha por hoje, se vocês não se importarem, porque é muito, assim, você estava falando, eu tinha um montão de ideia, agora eu parei para pensar aqui, elas fugiram muitas delas. Mas com certeza, quando eu estiver um pouquinho mais concentrado, elas vão voltar de novo e a gente poderia começar semana que vem, mais um tempinho nesse mesmo capítulo. Acho que seria bem legal para todo mundo. Vanildo, posso falar? Pelo amor de Deus. Lógico que sim. Olha, gente, eu fiz algumas anotações aqui nas coisas que eu entendia. Agora, ouvi em sânscrito, mas é muito bom, gente, muito bom. Então, eu estou adorando a reunião, mas eu não estou compreendendo tudo. Aliás, tudo não, muito pouco o que eu compreendo, o que eu anoto aqui. Então, eu acho bom a gente parar nesse primeiro capítulo mesmo e fortificar, porque ele deve ser a base para os outros. Então, era isso que eu queria falar, gente. Ok. Obrigado. Dona Maria, assim, não vai pensar que a gente está entendendo tudo que a gente está falando, que não é assim também, não. Né?
E tem outra coisa, assim, eu acho gostoso ouvir a senhora falar, porque parece que a senhora não ouve com o ouvido, só ouve com o coração. Então, assim, e eu acho que isso que é o legal, sabe? Que você está ouvindo em sânscrito, eu não entendo patavina de sânscrito, assim, uma pesca uma palavra, pesca outra, quando ele fala de um nome, você consegue captar, mas ele cantando, ele vai num ritmo, ele vai andando, e aquilo vai acalmando, e eu acho aquilo que é legal, entendeu? Então, quanto mais a gente ouvir, mais a gente vai entendendo, mais chegando, vai chegando, e como eu escrevi lá no nosso grupo, parece que chegou num país que você não conhece absolutamente nada, e você vai procurando alguma coisa que, que possa te firmar para você saber que pelo menos aquilo você consegue começar um diálogo. O Vatya significa ele disse. Então, toda vez que eu puder usar o Vatya eu uso como aquilo. Então, já sei que é aquilo. Vou andar mais um pouquinho. Até perguntei para o Rubens como é que se falaria obrigado em sânscrito, porque uma das primeiras palavras que você precisa aprender numa outra língua é a palavra agradecer, né? Aquilo. Então, depois fica para uma lição de casa, Rubens, para você ver isso para a gente. Mas, assim, porque a gente precisa estar familiarizado com isso. Isso é muito importante, né? E não se assustar, não se assustar. Porque a gente vai andando, nós estamos caminhando, estamos caminhando. Então, se a gente demorar um pouquinho para sair desse primeiro, mas a gente for andando, nós vamos fazer uma boa viagem. Não adianta atropelar, não precisa disso. Obrigado pelo que a senhora falou. Eu entendi perfeitamente, eu acho que todo mundo entendeu o sentimento que nos move aqui, é nesse sentido de, não precisa, nesse momento, entender intelectualmente, precisa entender que tem uma mensagem ali e eu queria que meu coração entendesse o que essa mensagem está me passando. É nesse sentido. É como se falasse, eu não entendesse, mas eu falei, então é isso. Né? Então, é mais ou menos o gosto da maçã. Eu explico. Prova a maçã. A maçã é desse jeito. É mais ou menos assim. As dúvidas de Arjuna são as nossas dúvidas, como a Cássia falou, como todo mundo falou. Então, a gente entende de dúvida. A gente também entende da solução, porque é um sentimento da natureza do ser humano. Né? Agora, a forma como está explicando, eu sempre falo que a Gita tem que falar com a gente, ela tem que falar, é um diálogo entre os dois, mas você está ouvindo, você está participando, você tem que estar entendendo, não intelectualmente. A gente vai ver que futuramente todos os ensinamentos que Krishna faz para Arjuna não é um entendimento intelectual. Você precisa saber essa fórmula. Você precisa saber aquele tipo. Não é. É no sentido de ter uma ação, de entender a ação, de ele começar a mover-se para ter uma ação. Ação perfeita, na Shkarmiya, que a gente fala, ação adequada. Então, tudo isso a gente vai entendendo com o tempo, eu acho. Né? E cada um no seu tempo, e é o que é melhor. Desculpa ter falado tanto, seu Fernando, por gentileza. Gostaríamos de ouvi-lo. A Maria, realmente, a gente sente Maria coração, né? Isso é uma coisa muito bonita nela. Eu acho que, até falando também um pouco para Maria, nós, diz um pouco André Luiz, que quando a gente começa a buscar Deus conscientemente, nós já tivemos umas 700 encarnações. Então, a gente fica imaginando assim, né? Eu, quando escutei, como bem disse Vanildo, dá para acompanhar perfeitamente, né? Ele vai recitando, a gente vai acompanhando aqui, cada palavra parece que ele está falando nosso idioma. Né? Eu falei assim, gente, eu nunca me vi lendo isso aqui, primeira vez. Mandei até aquele que você me mandou, Rubens, daquela menina para os amigos, assim, o pessoal fica encantado com a recitação do Gita, né? Eu também fico assim maravilhado. Agora, eu fico me perguntando, né? Poderíamos nós estarmos lá, não é? Poderíamos nós estarmos ali vivendo nessa época. Afinal de contas, a gente está encarnando e desencarnando. E eu também fico muito dentro de mim. E quando eu pedi o Rubens, que eu sempre gostaria de estudar muito Gita, foi por quê? Porque o mesmo ser, né? Essa é uma visão assim, né?
o mesmo ser que inspirou Krishna, ele inspirou Jesus, ele inspirou Buda, Moisés, Confúcio, Lao Tse, Forri, é o mesmo ser, né? Ou seja, o dono da vinha é o mesmo. Então, Krishna, para mim, foi uma videira, Jesus foi outra, Buda foi outra, né? Então, a substância que Krishna traz, a substância não é diferente da de Jesus, nem de Buda, nem de Moisés. A substância, né? Mas a forma com que ele traz é diferente. Então, talvez a Maria, um pouco eu também, assim, nessa coisa da gente não conhecer muito a letra, a gente está vibrando na substância do que ele traz. A letra a gente não pode definir muito, mas a substância. E quando o Rubens me falou um pouco aqui disso, me lembrou essa batalha, a gente fica imaginando a parábola do filho pródigo, quando ele começa a sentir saudade de Deus. Talvez aqui Arjuna tenha sentido saudade de Deus. Aí Krishna foi e orientou ele. Bem, Arjuna, agora você está com saudade. Muito bem. Agora vamos lá. Vamos lá que eu vou te ajudar a você buscar esse pai que você tem saudade, mas ele não está fora de você. Ele está dentro de você. Né? E aí eu vejo um pouco essas comparações, isso me ajuda a entender um pouco isso aqui. Né? Vanildo, a palavrinha é Danyavada, viu? Eu coloquei lá no chat. Oi? Ah, Danyavada. Gratidão, né? Beleza. Gratidão. Tem inclusive um mantra muito bonito. Eu vou achar e vou pôr no grupo também. Ok, pessoal, eu acho que alguém mais quer falar? Seu Eurípides, Fanã. Eu já abri o espaço, o pessoal sabe que pode falar o que quiser. Fanã, você quer falar alguma coisa? Não, só agradecer. O Rubens é brilhante nessas explicações. Eu acho que estamos no rumo. Estamos no rumo. O que precisa agora é tijolo sobre tijolo. Marcelo, você está por aí, Marcelo? Agora eu vou dar uma girada total, que eu já falo para todo mundo. A Daniela é o professor Tur, você já escreveu, eu, Marcelo. Senhor Eurípides, então, o senhor pode falar algo, caso o senhor sinta vontade, e se eu puder encerrar para a gente, então, por gentileza, o encontro de hoje? Ok, Danilo. Então, obrigado, senhor. Boa noite a todos. Que alegria estarmos aqui novamente reunidos. Realmente, o estudo da Bhagavad Gita nos revela o que nós, de fato, somos. Por quê? Porque o Arjuna é o representante da humanidade. E a humanidade, ela está muito focada no ego. E esse ego, ele usurpa o poder de Deus que está dentro de nós, o Atman. Então, ele faz uma bagunça terrível. O que nós precisamos, de fato, é entender esse diálogo, né, de Krishna e Arjuna, para que nós possamos direcionar a nossa vida com esses entendimentos. Porque, na realidade, quando você ouve a voz de Deus que está dentro de nós, todas as coisas vão mudar. E a gente começamos a ver a beleza que está dentro de nós, no nosso Atman. Santa Teresa d'Ávila, ela diz o seguinte, naquele livro lá, O Castelo Interior, esse Deus que habita dentro de nós, que ela chama o Cristo, né? Tem tantas e tamanhas graças que nenhuma mente mais aguçada que fosse seria capaz de percebê-las todas. Então, olha que coisa fantástica. Temos todo o nosso defeito, os nossos vícios, que precisa ser dominado. E como nós vamos dominar esses vícios? É através do nosso sentido, da nossa mente e das nossas emoções. Nós precisamos ser senhores desse comando. E aí Krishna vai ensinar para a gente, direto.
nesses 18 capítulos, faz assim, faz dessa forma, dessa. Então, nada mais é importante que ouvir essa palavra de Deus que está dentro de nós, esses ensinamentos. Então, de fato, a Bhagavad Gita sempre é um tesouro que nós vamos descobrindo pouco a pouco. E, de fato, o nosso entendimento ele é muito mínimo. Ele só vai ser ampliado com os nossos esforços, com as nossas dedicações, não só na leitura, mas na prática do dia a dia. Aí sim, aí as coisas funcionam. Mas é uma luta de todos nós, né? De fato, essa guerra está dentro de nós. Precisamos de vencer essa guerra. Então, só isso, muito obrigado. Então, vamos finalizar a nossa prática interiorizando-nos a nossa atenção, procurando sentir o Atma. E vamos dizer com muita propriedade que vale a pena viver a vida conforme esses ensinamentos. Senhor Krishna, Senhor de todos nós, nós somos muito gratos por todos esses ensinamentos. Abençoe, Senhor, toda a humanidade, para que cada um de nós possamos direcionar os nossos atos do lado da perfeição, do lado do amor, e esquecendo o egoísmo. Senhor, protege-nos, orienta-nos neste caminho. Vamos pronunciar por 3 vezes o Pranava Om, o nome sagrado de Deus. Coloquemos os nossos pensamentos na luz do coração e inspiremos. Namastê. Namastê. A questão que o Marcelo deixou no chat é a questão para a reunião que vem inteirinha. A gente pode começar por ela. Namastê a todos. Namastê. Dhanyavad. 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 Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Boa semana, gente. Boa semana. Bom final de semana. Tchau, tchau. Namastê. Namastê. Namastê.